Comércio e Gestão Agro, que atua aqui no oeste da Bahia. Depois ele vai poder falar um pouco mais sobre a Viés Gestão Agro. E aqui o nosso bate-papo vai ser sobre justamente gestão de fazendas, propriedades, né? Empresas do agronegócio, que é muito importante esse tema, cada vez mais está sendo procurado, e a gente trouxe, então, para passar para vocês, né, os importantes detalhes que têm que ser observados dentro dessa área, certo? Paulo, bom dia, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco, tudo bem com você? Josi, bom dia, tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade de bater um papo contigo aí na Agro Insight, que a gente acompanha sempre. Estou à disposição, espero agregar bastante coisa aí para o pessoal que estiver nos assistindo. Bom, vamos lá. Paulo, a gente separou aqui umas perguntas para você, mas fique à vontade também para introduzir um tema que você achar importante, certo? Ok. E eu vou começar falando que hoje, né, se fala muito no mercado da importância da gestão. Está muito em voga esse tema, né? Tanto gestão pessoal de tempo, quanto a gestão profissional, e aí engloba empresas também, né? Isso está chegando muito forte também no agro. A quais fatores, a quais fatos você atribui essa nova onda? Você acredita que finalmente o Brasil está acordando para isso, ou é algo assim a nível mundial que está acontecendo de forma geral? Exato, Josi. Vamos lá. Bom, o processo de busca pela gestão a gente já acompanha aí há algum tempo, né? Há mais de 15 anos, pelo menos aqui na região, né? Mas eu identifico que ainda há muito que se fazer, né? Boa parte dos produtores, dos empreendimentos, eles estão buscando e outra parte ainda não despertou ainda essa situação de identificar a necessidade no dia a dia de uma gestão cada vez mais profissional e que realmente possa auxiliar nos empreendimentos, né? Então, o que eu posso te dizer que a gente identifica que em vários casos o termômetro é assim, é o nível de conforto da estrutura que ele tem ou até mesmo da estrutura financeira que o produtor ou a empresa possui naquele momento, né? Então, o que a gente aconselha? É que se busque uma gestão melhor, profissional, você implementar quaisquer sejam os tipos de controles, ou que se busque realmente o que a gente tanto fala de gestão, né? Num momento de oportunidade, que o negócio tenha uma certa, não vou dizer assim, situação tranquila, mas é sempre, eu costumo dizer, que é melhor no amor do que na dor, né? Então, você tem a sucessão, você tem demais situações do negócio que é interessante que você busque implementar isso em águas calmas, que a gente fala, né? Que é sempre um processo mais tranquilo, esse despertar da necessidade nesse momento, porque muitas vezes ela ocorre por força da necessidade, né? Que pode ser também por conta da sucessão ou a performance do negócio, por exemplo, né? Então a gente tem convivido com vários casos ao longo da experiência nossa aí de vida no agro e tem identificado isso. Essa onda, como você perguntou, eu atribuo um principal fator, né? Ou dois em conjunto, mas assim, a velocidade, o avanço da disponibilidade de informação que nós temos, né? Então, com maior e melhor comunicação tecnológica que a gente tem ao longo desses anos que eu venho convivendo, né? E a mudança de gerações, ou seja, ele é um processo natural, né? Essa evolução da gestão. Eu me lembro bem que logo no início, quando eu vim aqui para a região, uns 2 anos depois que eu já estava aqui, nós tínhamos necessidades, a exemplo do que a gente tem hoje, por exemplo, consultar um mercado, como é que está uma bolsa em Chicago, Nova York, para ver cotações de algodão, soja, câmbio, né? Porque o agro utiliza duas moedas pelo menos sempre, fora troca, barter, que às vezes você tem uma outra moeda que é produto, né? E ninguém tinha um smartphone no bolso, né? Isso a gente acompanhou essa evolução. Então, assim, muito assim, essa evolução que a gente teve, talvez as pessoas que acompanham a gente aí que tenham nascido no início dos anos 90 para cá, ficam aquém dessa realidade, mas isso ficou lá atrás, graças a Deus, né? Mas eu acredito que essa necessidade, ela tem em qualquer lugar do mundo, né? De gestão, como você perguntou, uma onda é aqui no mundo, como funciona? Mas eu atribuo assim, que ela vai variar de acordo com os aspectos locais, né? Por exemplo, você tem produtores americanos que têm tamanhos de áreas agricultáveis, em sua maioria, menores do que os mega empreendimentos que a gente costuma ver aqui. Então, assim,
quem conduz o negócio, no caso, perdão, a agricultura familiar, empresarial, como é que funciona, né? Então você tem que identificar qual é o modelo de negócio e aí, a partir daí, o pessoal vai buscar a gestão, né? Então, sendo assim, eu entendo que essa busca por essa onda, ela tem que ser, esse processo tem que ser difundido a todos, independente do tamanho, né? Porque os resultados a nível de excelência e competitividade, elas devem ter na cadeia, é essencial para a sobrevivência para qualquer um, seja no Brasil ou fora do país. Com certeza, verdade. E assim, em termos de sobrevivência dessas empresas que não estão antenadas muito nessa questão, né? Sim. Qual que é o nível que você tem, nível de perda, né, dos empreendimentos rurais que você tem acompanhado ou falar, assim, enfim, do dia a dia? Sim. Que vivem com gestões capengas, né, que a gente chama. Qual que é a média de sobrevivência ou o nível de perda dessas propriedades? Esse termo capenga é bom você utilizar, né? Mas assim, primeiro eu queria abordar aqui alguns aspectos de empreendimentos familiares, né? No Brasil, mais de 90% das empresas têm origem familiar, não só no agro, né? Em qualquer tipo de segmento. E em torno de 5% sobrevive à terceira geração. Isso aí são dados do IBGE, tá? Que é uma fonte de dados que a gente tem. No mundo, para a gente contextualizar um pouco, são 60% são empresas com origem familiar, né? E 30% não sobrevivem à terceira geração. Ou seja, o Brasil, nesse aspecto, está um pouquinho pior, tá? Esses dados aí, para quem tiver curiosidade, é uma pesquisa de uma das empresas de auditoria renomadas aí, que acho que muita gente deve conhecer, que é a Deloitte, né? Ela fez essa pesquisa ouvindo mais em torno de quase 1.000 executivos em 58 países, né? Então, o que acontece? Todos esses líderes que participaram dessa pesquisa, pelo que eu vi, eles sugerem que o quê? Que essas empresas elas querem que o negócio permaneça com as famílias, né? E eu acredito que no agro, lá são 70% mais ou menos querem. No agro, eu acredito que seja praticamente 100%, né? Então, voltando à sua pergunta, sem considerar esses aspectos, né, de performance e produção do campo, que por mais que estejam indo bem, a gestão em si, ela envolve questões que habitualmente são deixadas para depois em negócios familiares, né? Por exemplo, uma sucessão, como a gente mencionou anteriormente, ela pode ter suas divergências de planos futuros dos membros familiares, você envolve desenvolvimento profissional, governança corporativa, planejamento tributário, enfim, vários outros temas, né? Então, assim, não importa o tamanho do empreendimento agro, o que importa são os aspectos que você precisa tratar, né? Então, a gente deve destacar que nessa mesma pesquisa que o pessoal fez, as estratégias das empresas, elas normalmente elas estão desenhadas entre 2 e 5 anos mais ou menos, tá? E a gente sabe que o agro, pela própria atividade, exige mais tempo, até mesmo porque é um segmento cíclico, né? E bem desafiador. Então, até nesse quesito, eu queria dividir com o pessoal, para quem queira se aprofundar no assunto, tem um livro chama Acontece nas Melhores Famílias, né? E ele tem mais de 20 coautores experientes nesse assunto, né? Então, eu acho que é uma boa referência para quem quiser se aprofundar no assunto de sucessão e entender alguns cases que eles mencionam lá. É um livro que eu já li. É interessante para que você entenda um pouco mais como funciona essa questão da sobrevivência, né? E que quando a gente vê nessa situação capenga, como você falou, esse índice com certeza ele cai, né? Então é muito difícil, muito complicado. Entendi. E para uma propriedade rural, né, que queira avançar nesse passo, o que você aconselha como prioridade dentro das áreas, diversas áreas que tem na fazenda? Qual que ele pode começar para considerar que, né, para começar a arrumar a casa, qual que é a área que ele precisa priorizar, digamos assim? Tá. Pegando um pouquinho aqui, antes até de falar como é que ele arruma a casa, José, é sempre importante assim também destacar, acho que eu sou muito perguntado às vezes quais são os principais erros que a gente identifica nessas propriedades ou enganos, né? Eu entendo que assim, as preocupações primordiais de qualquer empreendimento, mas em específico do agro, que a gente convive bastante, é caixa e lucro, lucro ou caixa, né? Isso aí são situações que você persegue, tem um termo que é utilizado, que é assim, ó, a gente segue o dinheiro, né?
Mas para que você tenha apuração do lucro, uma gestão de caixa eficiente, você não pode cometer alguns enganos ou erros principais, né? Que normalmente eu costumo destacar ou contemplar nesse meio, né? Por exemplo, a ausência de orçamento, eu acho que é muito comum a gente identificar, né? Porque se tem os números aproximados, né? E falou, olha, eu tenho um orçamento, mas você tem uma gama de itens muito extensa, né? E que você deve dar atenção a cada um, porque como a gente fala de negócios de volume, de escala, às vezes uma conta dessa no seu relatório, nos seus controles de custo e despesa, ela representa bastante. Então a gente identifica a ausência de orçamento, um planejamento operacional, que é muito importante, porque você bem sabe que é do ramo técnico, da parte técnica, você é engenheiro agrônomo, sabe o quão importante a gente ter um planejamento operacional para aproveitarmos as janelas de plantio, para que a gente possa realmente estarmos em cima da produção o tanto que ela necessita e no time correto, né? Então, assim, uma apuração efetiva de custos e despesas, né, que normalmente a gente identifica que precisa sempre ser aprimorado. Organização administrativa com equipe bem mensurada, né? Uma organização contábil e fiscal, de repente você não tem sua contabilidade dentro da empresa, você enviar, ter retorno dos seus documentos, envio e retorno, e quem sabe ir encaminhando o seu empreendimento, o seu negócio para uma contabilidade gerencial, que é importante, né? Que é para que ela se torne a grande fornecedora de dados para a sua gestão, né? E a avaliação dos resultados ao pé da letra é um outro ponto também que eu coloco, porque normalmente você estima, mas às vezes você tem a sua despesa financeira que não está 100% apurada, você tem, normalmente, por você não ter obrigação de publicar um balanço, você não tem apuração de depreciação ou uma reserva para que você recomponha seus ativos, né? E acaba que você, na apuração do seu resultado, você deixa algumas coisas dessa natureza de fora. E assim, hedge cambial, que é outra situação, né? Aqui a gente, só lembrando, a gente está falando de enganos e erros que a gente vê de modo geral, que a gente aprendeu ao longo desse tempo, né? Então, e um dos pontos mais simples, Josi, que eu poderia destacar aqui, mas não é menos relevante, tá? De erros e enganos, é a comunicação e formalização de metas, objetivos, top-down, que a gente fala, né? Do gestor principal do negócio, da diretoria, da gestão, para todos envolvidos no empreendimento, né? Eu observo que esse é um dos grandes desafios de quem auxilia num trabalho desse, ou de quem está dentro da empresa e precisa auxiliar na gestão, é que realmente essas metas, essas ideias, esses objetivos da empresa, eles sejam compartilhados e que as pessoas acostumem-se a traçar essas metas, né? E criem e acompanhem os planos de ação para as equipes para que isso possa dar suporte operacional ao próprio gestor do negócio, né? A própria diretoria, né? Isso é o que a gente vê, né? Então, assim, eu dei um passo atrás aqui para falar sobre a questão de enganos, né? Então, me corrija aí, porque realmente eu estou falando aqui bastante, mas de repente eu acho que é para dar uma sequência, né? Eu estou entendendo assim. E aí, né? Não, imagina, é porque é para a gente se organizar numa sequência, mas tranquilo. E aqui, para começar a arrumar a casa, que é a pergunta que você me fez, eu identifico assim que normalmente depende de dois aspectos, né? Inicialmente, a saúde financeira da empresa e o momento estratégico que ela se encontra. Acho que isso aí é o que realmente determina por onde ela começa. Então, por exemplo, se você tem uma necessidade de focar muito em fluxo de caixa, no perfil do seu endividamento ou no plano de investimento, algo na parte financeira, então você começa por aí, né? Devido, normalmente, quando se fala em parte financeira, a urgência, né? Então, por quê? Porque o negócio não espera, porque o negócio depende e realmente aí você tem que focar nessa parte. Mas, nesse ponto, acho que é importante a gente destacar que ele deriva para um diagnóstico bem efetivo do que a gente deve fazer de diferente, né? Eventualmente visando aí, lógico, visando o realinhamento do negócio, mas principalmente aprendendo com as experiências que eventualmente você efetivamente teve e você tem que evoluir e dentro das possibilidades em curto, médio prazo você não repetir, né? Eu enxergo por aí, é por aí que o negócio pode começar a arrumar a casa.
Agora, se a empresa ou a fazenda tem uma situação financeira sob controle, apesar de entender que ela precisa realmente arrumar a casa, que eu acho que é a situação mais confortável de você começar a arrumar uma casa, a gente normalmente faz um trabalho, você identifica, faz um diagnóstico, né? Onde existe algum risco financeiro operacional e o perfil de condução do negócio, e aí você levanta os demais pontos de atenção da gestão, né? Que aí a gente pode falar que você pode envolver, olha, eu vou atacar primeiro sucessão, ou vou atacar primeiro das demonstrações financeiras, ou vamos aqui fazer conta para tentar maximizar o lucro através do realinhamento de custos, despesas, vamos tentar vender melhor, pegar nosso histórico, ver que tipos de ferramenta o mercado oferece. Enfim, eu vejo que por onde começar é basicamente isso. E pedindo um pouco assim, mas assim, vocês costumam utilizar método que tem PDCA na hora de fazer essa investigação? Então, porque eu acredito assim, nunca vai deixar de ter coisas para arrumar, né? Então, quem acompanha uma consultoria, assim, quem tem uma consultoria de gestão ao longo do tempo, eu acredito que vocês fazem girar vários ciclos aí, né? Exato, né? Que é o famoso Plan, Do, Check, Action, né? Para acompanhar a parte de teoria aí, né? É uma ferramenta, esse ciclo PDCA, bastante interessante, né? Mas a gente utiliza de outras também, a depender da situação que a gente encontra a empresa, né? Então, às vezes um Kanban, que é simples, que você utiliza ali um quadro, colocar na parede, auxilia no dia a dia da condução da equipe. A gente utiliza bastante, eu citei aqui o aspecto financeiro, você fazer um diagnóstico econômico financeiro, um DEF, ele é interessante porque ele dá uma visão para o produtor de como é que está meu negócio hoje, é a pergunta às vezes que ele se faz, será que eu estou bem, será que eu estou mal? Não no sentido de identificar a oportunidade financeira ou identificar o caixa, não é isso, mas assim, para ter um parâmetro, uma visão isenta, né? É isso que a gente procura observar. É uma visão de quem está de fora, ela tira algumas situações de sentimento do negócio, ela avalia as situações tecnicamente com critérios, né, e ferramentas, e aí você consegue, de fato, finalizar isso com um relatório, uma apresentação ao produtor e gerar uma discussão, né, para que se crie um plano de ação a partir dali e que identifique quais são os próximos passos. Eu acho que isso são algumas ferramentas. A gente tem 5W2H, que é bacana também de utilizar. Então, acho que são situações da administração pura, vale ressaltar aqui, antiga, nada de assim extraordinário, né? Às vezes a gente fala menos é mais, né? Como assim na parte técnica, né, Josi? Você conhece bem. E então, simples assim, algumas ferramentas são simples, mas bastante efetivas. Legal. E pensando em termos de equipe, Paulo, quais são os cargos ou se a propriedade não tem condição de ter uma equipe, né, pelo tamanho, e vai dividir isso em funções que uma pessoa só vai exercer, quais são essas funções chaves que podem ser também departamentos, né? Sim. Imagino que uma questão rodar com mais assertividade. Josi, dos mais variados modelos que a gente tem no agro, que eu identifico, eu entendo que alguns cargos ou departamentos eles são primordiais, básicos, mas nem sempre a gente consegue identificá-los nas estruturas, né? Aí falando especificamente mais das fazendas, né? O setor de produção, parte técnica, feito internamente ou com assistência, é essencial, né? Acho que dispensa a gente falar porque ele é um dos fatores críticos de sucesso do negócio, né? O core business, a atividade fim da empresa é produzir, né? Ao mesmo tempo, eu acho que não menos importante, na minha visão, do que de repente o departamento financeiro, que é o responsável por viabilizar os recursos para toda estrutura, né? Ou seja, não tem como você produzir sem insumos, né? Da mesma forma que não tem como você liquidar seus compromissos com seus credores, seus fornecedores, sem que você tenha produção, sem que você venda a produção e atenda para que ela realmente se efetive, né? O departamento comercial ou a pessoa que vai realmente desenvolver essa atividade durante o dia a dia, identifico que quando a gente fala comercial, eu costumo falar tanto compras quanto vendas, tá? Por quê?
a gente tem que comprar bem, né? A gente tem que buscar sempre. Então, melhorar o setor de compras é um desafio. Custos e despesas, tem um ditado que todo mundo fala e sabe, é igual unha, a gente tem que estar sempre cortando. Então, eu entendo que é um setor da parte administrativa primordial, que deve estar sempre buscando melhorar, não digo nem só no aspecto de controle, de cotações, etc., mas que realmente se faça um trabalho buscando o que há de melhor, de qualidade, ao menor custo sempre. Hoje você compra algumas coisas não só no Brasil inteiro, no mundo, né? Então você tem totais condições de fazer isso, né? Da mesma forma, como a gente falou, venda, né, também é um setor que a gente tem que estar sempre buscando vender melhor, né? É um setor extremamente importante. Então, a gente vive num mercado de commodities muito volátil. Eu acho que, na minha visão, requer, não é nem acho, é certeza que requer um conhecimento, experiência. Não significa que alguém que vai vender volume não possa aprender, não possa desenvolver, que a gente tem que sempre lembrar do desenvolvimento de pessoas e profissionais, mas a depender do business, sempre e da estrutura, né? Eu quis dizer do business, mas assim, da quantidade de pessoas que você tem envolvidas nesse processo, é um ponto que você tem que estar sempre olhando, né? No caso da nossa região, principalmente, que a gente tem muita área de algodão, né? Que é um produto de maior valor agregado, que tem uma série de particularidades, né? Características, colocação, mercado consumidor, exigência com relação à qualidade, comprimento de fibra, etc. É uma coisa que requer experiência também do comercial, né? Não só do pessoal de campo. E aí, eu acho que, por último, eu poderia te citar aqui, não menos importante, RH, né? Que eu acho que pessoas fazem parte de qualquer gestão, né? E sendo assim, eu vejo também que esse último setor mencionado, aí, RH, você tendo ele bem estruturado, a sua chance de identificar pessoas melhores, mais capacitadas, e que você tem uma chance, normalmente, quando você tem um setor bem profissional, bem atuante, né, um recursos humanos e um DP bem atuante, você tem uma chance maior de reter pessoas e talentos, né? E que isso é sempre um grande desafio em qualquer empreendimento, qualquer setor que a gente venha a trabalhar, né? Então, assim, eu identifico que, pelo menos essas áreas, né, eu não citei aqui contabilidade, que também é importante quando se torna gerencial, eu não citei assim porque também tem sua relevância, tudo é importante na minha visão, mas comercial, financeiro, produção, esses você tem que ter uma pessoa ali cuidando para você. Normalmente eu indico porque são cruciais na formação do seu resultado. Normalmente nas fazendas aí de médio porte, essas funções podem ser, claro, tirando a parte de produção, né? Elas conseguem terceirizar isso? Existem Olha, agentes, especialistas em fazer só a parte comercial? ô Josi, então, você sabe que é uma coisa que às vezes a gente, como a gente está no bate-papo, né? Não no agro, mas pelo menos eu não tenho identificado, talvez já tenha, mas um modelo que se chama outsourcing, né? Que algumas pessoas aí conhecem bem, que seria uma terceirização de vários aspectos, vários pontos do administrativo. Então, hoje existem startups, existem aplicativos já especializados nessa área e que de fato eles prestam serviço terceirizado, porque hoje a gente tem muita coisa que não é como antigamente, manual, né? Então você tem a sua nota fiscal eletrônica, você já integra com o sistema, você já tem uma programação de pagamento linkada com o site do banco, ou seja, algumas funções dessas áreas que a gente chama de áreas centrais, e multinacionais costumam se chamar áreas centrais, ou antigamente se classificava como áreas, como é que diz, que não gerariam resultados, né, e que acabam gerando, esse conceito já caiu há muito tempo, né, graças a Deus, né, porque de fato tudo é relevante. Mas eu vejo que é um pouco distante da nossa realidade, talvez porque um passo atrás a gente precisa organizar essa parte de gestão do produtor, do operacional, de efetivamente ter processos bem estabelecidos para que você possa terceirizar, né? Então, porque é muito complicado, na minha visão, você
dentro do seu, eu não consigo fazer isso, eu não quero, eu quero focar em produção, então eu vou buscar uma empresa que faça isso para mim. Primeiro que requer um cuidado é uma situação bem delicada porque você está expondo seus dados para um terceiro, ou seja, você tem que tomar todo o cuidado com relação à parte de segurança, não só segurança de sistemas, mas também segurança com as suas informações estratégicas. Então, assim, é um desafio. Eu digo a você que é um caminho, né? Na parte comercial, você tem players no mercado que auxiliam sim, né? Que fazem parte desse contexto. Em algumas commodities a gente tem uma atuação ou subprodutos mais efetiva de corretores e pessoas que auxiliam sim, né? No entanto, eu não identifico um modelo que seja terceirizado totalmente porque é a sua atividade fim. E na minha opinião, não tem ninguém que vá defender melhor o seu produto do que você mesmo, né? Então é difícil terceirizar. Eu acho que você pode contar com parceiros, com pessoas que te orientem. Eu acredito nesse modelo, pelo menos a minha visão atual é essa. Mas é um desafio grande aí. Tem modelos novos surgindo no mercado que realmente eles podem se traduzir para uma tendência no futuro. Eu acredito que não está descartado, não. Certo. E em relação a ERP, né? Sim. Eu vejo lá que vocês trabalham muito na questão de implementação e aqui no nosso canal tem muitos estudantes, né? Muitas pessoas começando no mercado de trabalho agora. Você poderia explicar para elas o que seria esse sistema? Sim. E em quanto tempo essa implementação ela se paga, né? É caro ou não? Ô Josi, podia ter dado uma pergunta um pouquinho mais simples, né? Falar um payback de um RP, mas eu vou explicar aqui um pouquinho. É o seguinte, bom, para quem não conhece, RP é a tradução ao pé da letra do nome Enterprise Resource Planning, que significa Sistema Integrado de Gestão Empresarial, né? Ou seja, de uma forma prática, ele é um sistema corporativo, né, capaz de controlar todas as informações da empresa, integrando dados, recursos, processos, setores. E aí você envolve integrar vendas com finanças, com contabilidade, com departamento fiscal, estoque. Ou seja, você forma ali uma sinergia de dados, setores e pessoas e o próprio sistema auxilia nessa condução. A gente vem conversando bastante que gestão e sistema integrado, eles andam lado a lado, né? Dificilmente você tem uma boa gestão ou uma gestão muito eficiente sem que você tenha realmente um sistema. Obviamente que a gente tem que sempre resguardar segmento de atuação, porte, né? Isso não é sinônimo de que você só vai ter sucesso se você tiver um RP, não é isso que eu estou querendo dizer aqui, mas a depender do seu porte, eu não vejo outro caminho, né? Muito complexo você, por exemplo, uma ferramenta muito utilizada no mercado, que todos nós utilizamos e eu acho ela excelente, que é o Excel, que é uma coisa utilizada há muitos anos por muita gente, mas que você tem realmente uma dificuldade de você inibir certas situações de erros, de digitação ou de link de planilhas, enfim, coisas acho que do dia a dia que a gente está acostumado aí, como você falou, esse pessoal que nos acompanha, tem muitos estudantes aí no canal, sabem bem como funciona e as pessoas que trabalham também, estudam e trabalham também. O RP ele diminui o tempo para você realmente gerenciar sua empresa, né? Ele deixa a informação mais à mão, ele reduz burocracia, né? Essa questão de você transitar informações ou documentos entre as áreas, você tende a realmente digitalizar isso, a centralizar as informações num grande banco de dados, né? E a partir daí você também facilita o acesso, porque você tem uma gama de relatórios que você pode desenvolver junto ao seu provedor de RP e com isso facilitar a gestão, né? A gente sempre, a questão de informações e relatórios, o que a gente fala de facilitar e de eliminar a burocracia, é para fazer com que isso chegue na gestão para tomada de decisões, né? Então é muito difícil quando a pessoa precisa tomar uma decisão e ela não tem informação na mão. Acho que muita gente já passou por isso, né? Simplesmente a implantação do RP é suficiente para isso? Não, vale lembrar que a implantação de RP é um processo demorado, desafiador, a gente fala, a depender do porte da empresa, a depender de quantas culturas ela cultiva, enfim, a estrutura, o porte, se ela tem mais de uma fazenda, aqui falando especificamente dos produtores rurais, se ela
atua em mais de um estado, aí você envolve particularidades contábeis, financeiras e de fluxos, que vale destacar que assim, são fluxos que eles realmente existem na prática, né? São fluxos, vamos dizer assim, físicos, mas que estão sendo digitalizados, de informação ou de documentos, né? E assim, de tudo isso, o RP eu considero assim que é a única forma que você tem de auditar seus números. Eu acho muito complexo você falar de auditoria sem um RP, né? Aí você vai falar, pô, mas o que eu vou ganhar com a auditoria dos meus números? Bom, pois bem, ela é uma linguagem internacional, padrão contábil, que coloca a sua empresa quando necessário para que ela seja avaliada, quer seja por um fornecedor, quer seja numa venda, quer seja numa abertura de capital. A gente tem que sempre olhar para frente e pensar grande, né, nesse aspecto. Então, o RP eu vejo que é a única situação que dá segurança, porque ninguém vai, é muito difícil, não vou aqui cravar ninguém, mas é muito difícil que você tenha um balanço auditado, que seus números sejam confiáveis, que o mercado realmente reconheça isso, e seguros, sem a utilização do sistema integrado, independente do porte dele, tá? Isso independente, porque nós temos RPs muito grandes que requerem investimento pesado, e você também tem outros ERPs, sistemas integrados, que atendem o meio rural e que já apresentam uma evolução muito grande no quesito controle. Quando você chega que tem um sistema ali, alguma coisa que a pessoa já está buscando, certamente ele vai ter uma qualidade melhor do que você está trabalhando no manual, no Excel ou qualquer outro programa, né? E para não fugir da pergunta do payback, eu já que eu ia esquecendo, né? Em quanto tempo ele se paga, que eu falei que a pergunta era difícil, né? Não, Josi, é uma pergunta realmente muito difícil. Normalmente eu costumo falar para as pessoas que a gente tem contato, para os clientes, a gente avalia o porte da empresa, o que ela quer, porque é diferente. Por exemplo, se uma fazenda ela atua só com grãos, ela tem uma necessidade. Se ela também tem algodão, ela tem outra necessidade. Se ela tem usina terceirizada ou se ela tem usina dentro da fazenda, outra necessidade. Ou seja, ela tem que ser bem mensurado e adequado à necessidade da fazenda, do produtor, da família. Então, a gente tem marcas no mundo assim conhecidíssimas que atuam na nossa região, que atuam no Brasil inteiro, no agro já há algum tempo. O que eu posso dizer de experiência como profissional e consultor é que nem tudo você vai conseguir, não é qualquer RP não vai te atender em tudo que você quer da maneira que você quer, infelizmente, mas é a realidade, a gente tem que ser muito claro com isso. Existem diferenças de níveis de realmente técnicos de ferramentas, existem suportes maiores de uma ferramenta em detrimento à outra, algumas atendem mais uma área, um aspecto e as outras menos, então vale você identificar bem aquilo que cabe no seu negócio. E a depender, aí a partir daí, dependendo de quantos módulos você quer implantar, que tipo de controle você quer, aí você tem o valor do investimento que você realmente está disposto a investir ali, o valor que você está disposto a colocar no seu negócio, e aí você pode realmente estimar um payback. Eu acredito que também, não só em termos monetários, porque você vai pegar uma gama muito grande de valores de investimentos, inclusive de sistemas menores, mas menos famosos, às vezes até bem completos, que atendem bem a realidade de alguns produtores ou de muitos produtores até. Mas isso vai depender muito, tem algumas coisas que vale destacar que não é só a questão do payback do investimento ali imediato. Algumas situações elas vão se traduzir em ganho de performance, em ganho de segurança, em ganho de agilidade para a tomada de decisão, que eventualmente você vai recuperar numa situação de negócio, né? Ao invés de que o próprio sistema ali, que de fato ele já está se traduzindo num ganho, né? Ele já está se pagando. À medida que ele te dá uma informação com agilidade, assertiva e com velocidade, ele se paga, né? Mas é uma conta realmente que ela tem muitas variáveis para falar em quanto tempo. Não sei se eu consegui explicar um pouco, mas a realidade é isso, na minha visão, é essa. Sim. Deu para ter uma ideia boa. Sim. E na sua experiência aí, você diria que quantos por cento das propriedades não
não usam ainda um sistema como esse? Olha, Josi, é bastante gente. A gente observa, eu acho que eu falar um número aqui eu seria leviano ou de repente poderia levantar uma informação não verdadeira, porque a gente normalmente faz mapeamento de área, como você sabe, de plantio, de produtividade, essas informações que a gente tem acesso ao mercado, mas da nossa experiência e feedbacks que a gente tem de mercado, de tradings, de bancos, de 15 anos que eu convivo para cá, você tem bastante gente se mexendo, que é muito importante, muita gente buscando aprimorar a gestão, buscando sistemas, né? Mas eu identifico que tem muita gente ainda, tem muito espaço. Com certeza uma pesquisa com as empresas de tecnologia que atuam na região aqui pode dar um norte para a gente, né? Mas eu tenho certeza que o desafio é muito grande, porque ele não é só um desafio técnico, não é? Às vezes ele é um desafio de estrutura, às vezes cultural, né? Você realmente não demonstrar inicialmente esse payback, talvez possa ser um fator predominante até. Mas quando o produtor se depara com uma usina, se for o caso de algodão, bem controlada dentro da fazenda, com relatórios, ele acompanhando a produção ali online, ou que ele tem as informações lá da lavoura, tecnologia, monitoramento, que você bem conhece. Então, isso aí eu acho que na gestão ele já vai se transformando numa ferramenta que o produtor realmente vê o ganho muito rápido, se bem implementado, se bem utilizada, né? Vale lembrar que a equipe tem que utilizar, realmente não é só implantar RP, tem que realmente utilizar, conferir, avaliar, tirar relatórios, isso faz parte da gestão, né? Você também ter uma ferramenta e não utilizá-la plenamente, ou manter seus controles paralelos, como a gente às vezes identifica, você acaba não dando credibilidade à ferramenta e talvez o seu retorno demore um pouco mais, né? Mas eu vejo que tem bastante gente ainda que precisa evoluir, e tomara que todo mundo olhe para esse lado de RP e gestão, que eu identifico uma necessidade muito grande de uma grande maioria ainda. Tem bastante mercado ainda. Tem. E em relação autodidatismo, não sei como falar, uma empresa ser autodidata como propriedade, você acredita que ela consegue nessa questão de gestão ou necessariamente ela precisa de uma consultoria? Para quem não tem recurso, pequeno produtor, precisa urgentemente melhorar essa parte, o que você aconselha que esses produtores façam? José, acho que é bastante importante essa pergunta e legal, porque às vezes as pessoas veem uma empresa de consultoria ou a gente falando de culturas talvez que ela não atue, né? E aí identifique que aquilo é só para um nicho de mercado. Mas é importante frisar que a gente está aqui falando para todo tamanho, todo porte, não importa. Eu acho que realmente a grande questão, né, respondendo a sua pergunta, eu não acredito em carreira solo, né, como você falou, ser autodidata na questão da gestão, mas eu vou te explicar por quê, né? Não é porque a empresa, se ela já tivesse essa cultura desde o início, né, ela já teria iniciado os trabalhos dela dessa forma. Já iniciou com uma organização e tal, com a devida organização e uma gestão sobre todos os aspectos, né? Isso não é isso que eu penso. Mas na prática a gente sabe que os negócios familiares, agro, né, normalmente eles nascem com os esforços voltados ao foco principal, que é a produção, né? E apesar de fazer parte essencial, né, a gestão, ela de modo geral, profissional ou tecnológica, ela fica para um segundo momento, porque você começa com foco naquilo que realmente, né, coloca ali o business para andar, né? Então, sem contar que a administração, a tecnologia, o mercado, ele é muito dinâmico. E mesmo que tivesse nascido o negócio realmente totalmente estruturado na parte da gestão, ele apresenta uma série de mudanças com tudo na vida, né? A gente evolui, as pessoas evoluem, as técnicas evoluem, a tecnologia está numa velocidade absurda, né? Como a gente mencionou lá na primeira pergunta aqui, da década de 90 para cá, um pouquinho para frente. Então, assim, as coisas realmente mudam ao longo do tempo. Então, mesmo se ela tivesse uma origem estritamente organizada, com a gestão ok, em todas as áreas, todas, mesmo assim eu identifico que tem espaço para a gente auxiliar na evolução com o que houve no passar do tempo, né, desses anos para cá. Eu penso que independentemente do porte, cultivo,
da região de atuação, da formação familiar, que é sempre bom a gente lembrar. E se o produtor já identificou o que precisa mudar, eu digo que aí o processo de mudança dele já começou, né? Porque ele mesmo já percebeu que precisa do auxílio, que precisa fazer algo diferente, que você e sua família eventualmente já fazem, ou a equipe, né? Então o processo dele já começou, de mudança. Né? A organização e melhoria de gestão, ela se enquadra de acordo com a situação de cada empreendimento. Então por isso que a gente fala, um profissional, ele consegue identificar a melhor relação custo-benefício para qualquer porte de fazenda, né? Então é por isso que eu costumo dizer assim, que não é uma coisa que, como você falou, de repente ele acha que não tem o porte, ou de repente ele não pode investir. Assim, quaisquer sejam as ferramentas que a gente possa implementar e que venha auxiliar que ele melhore na gestão, sempre baseado em cálculos, em números, e você mostrando a efetividade, o retorno desse trabalho, ele é válido e eu acredito que tem espaço de colocação, né? É isso. É somente por isso que eu falo assim, eu não acredito no autodidatismo, porque além disso você também tem uma troca de informações muito boa. Eu acho que a experiência em vários esportes, e isso acontece não só na gestão e na administração, mas também no campo, né? Você mesmo sabe de quanta troca de experiência entre fazendas você acaba realmente agregando valor às pessoas e também recebendo em troca. Então eu acho que isso no nosso trabalho, é o nosso dia a dia, e é por isso que eu acredito que esse é o caminho. A gente tinha muito esse trabalho, pelo menos lá na região de São Paulo, né? Era muito forte a questão principalmente o pequeno produtor, né? Exato. Acompanhamento com órgãos e tudo mais, mas a gente vê que, infelizmente, não acompanhou, não evoluiu, né? Essa parte, assim. É um desafio, né? Já está mercado mais para iniciativas privadas mesmo. A gente acompanhou aí como se diz, alguns movimentos em nível de associação aqui pelo local, né? Isso já houve. Então, mas o que houve? Por exemplo, um trabalho com filhos de produtores, né? E produtores, teoricamente, às vezes o pessoal fala menores, mas que se acham menor em comparação a outros, mas que a gente sempre frisa que nível mundo, uma pessoa que planta 500 hectares, ela é gigante nível mundial. Isso a gente tem que lembrar, porque às vezes a pessoa não tem essa informação. E eu acho que é sempre válido lembrar, e independente do porte, frisando mais uma vez, que vale aquilo que vai gerar resultado para ele. Tem que identificar isso. Acho que o profissional entra aí. O que ajuda ele? Porque não existe receita de bolo. Se fosse uma receita de bolo, todo mundo aplicaria e pronto, né? Então, acho que está aí essa situação de expertise e de disponibilidade que a gente tem para auxiliar, e todo mundo tem espaço, né, nesse cenário aí para utilizar esse tipo de situação de gestão e auxílio, né? Muito bom, Paulo. A gente está chegando no final aí da nossa conversa. Queria agradecer imensamente a sua disponibilidade. Imagina, Jorge. Que você reservou para bater esse papo com a gente. E deixo aí o espaço para você convidar quem quiser conhecer mais da Viés Gestão Agro, né? Quais são os endereços, como que elas podem acessar vocês aí. Legal, muito obrigado, Josi. Desejo aí, antes de mais nada, sucesso, né? A Agro Insight está aí realmente, a gente vê galgando um grande espaço. Eu já sempre te falei que torço muito pela sua empresa e por você, né? A gente tem uma história como se diz, de relacionamento profissional e de conhecimento de longa data. Atuamos no mesmo mercado. A gente realmente vem implementando esse trabalho há um ano, a Viés tem um pouco mais de um ano. Agradeço pelo espaço. Quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, acompanhar, a gente tem o endereço Viés Gestão Agro no Instagram. Nós temos o site também, Viés Gestão Agro. Pegar esse gancho só para explicar, a gente fala muito de gestão agro porque a gente identifica que realmente é uma gestão diferente, né? Eu acredito muito nisso pela experiência, um modelo diferenciado por todo o contexto que o agro exige. Então, LinkedIn, Instagram, Facebook, site, Viés Gestão Agro, vocês encontram todas as informações aí para nos contatar. Qualquer dúvida, a gente está à disposição por qualquer canal. Ótimo, eu vou deixar os endereços aí também para o pessoal. Legal. Vídeo. Então, muito obrigada, Paulo.
então fica também disponível para outras oportunidades aqui, né? Você é sempre muito bem-vindo, como você disse, Obrigado. a gente se conhece um tempinho bom, né? Trabalhando juntos. Isso aí. Então, fica à vontade aí, o espaço é de vocês também, certo? Joia, Josi. Obrigado mais uma vez, um abraço a todos, sucesso, e a gente fica à disposição da Agro Insight de você e à sua disposição quando precisar. Tá, joia. Obrigadão. Um Até a abraço. próxima, então. Tchau, tchau. Um abraço.